Boa tarde, 1h28 no Acre, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Gazeta Entrevista. Você que estava acompanhando o pessoal do Gazeta Alerta, comandado pelo Astério Moreira, agora você está conosco para saber o que é de interesse público que a gente precisa entender com um pouco mais de detalhes. Nos dois primeiros blocos do programa de hoje, nós vamos conversar com o Coronel Falcão, que ele é coordenador da Defesa Civil do município de Rio Branco, e parece que podemos ter novidades no que se refere a esse problema desse intenso verão, né? Possibilidade de nós termos decretação de situação de emergência. Tudo leva a crer que a Prefeitura de Rio Branco não vai ter alternativas, né? Diante de todas as providências que estão sendo tomadas para que as comunidades rurais sejam abastecidas, a cidade de Rio Branco, nós vamos conversar com ele. Peço a sua participação, não sei se o Laércio já apertou o biloto mostrando as formas como você pode acompanhar pelo Instagram, Facebook, o YouTube, e tem o 99989-1042, que é o WhatsApp do Gazeta Entrevista. Vou só lembrar um raciocínio, eu conversando com o Coronel Falcão essa semana, um raciocínio elementar, mas parece que às vezes a gente se esquece, né? Quando nós estávamos ainda no período do inverno, o Coronel Falcão já nos alertava, teremos um verão atípico. E o pior, aqueles aperreios do inverno, as enchentes, tanto por parte dos repiquetes dos igarapés, como as enchentes do Rio Acre, esses problemas abarcam ali 1/4 da população da capital. Só que a seca, parceiro, atinge todo mundo. É todo mundo. Então, o cenário é grave e a perspectiva parece que não é muito animadora. Peço a sua participação, coloque o seu nome, coloque o seu bairro ou a sua cidade, caso você tenha alguma dúvida, queira fazer alguma pergunta para o coronel. A sua cidade coloque também, por gentileza, dê identidade à sua participação, tá bom? Coronel Falcão é quem vai estar conosco nos dois primeiros blocos do programa. Agora eu tenho um recado. Para quem adora praticar exercício físico e estar sempre em movimento, nada como um calçado confortável para te dar liberdade e segurança, não é mesmo? E se falou em calçado, falou em Estúdio Z. Com mais de 100 lojas por todo o Brasil, a Estúdio Z trabalha com as maiores marcas em calçados esportivos do mercado. Nike, Olímpicos e muitas outras marcas em um só lugar. Confere só essas ofertas imperdíveis. Olha só, tênis esportivo a partir de R$ 99,99. Tênis Crossroad por R$ 69,99 ou R$ 59,99 no cartão Ouse. São diversas opções nos segmentos feminino, masculino, infantil e esportivo para garantir a felicidade da família toda. E tudo isso com possibilidade de parcelar em até 10 vezes fixas no Ouse, no cartão Ouse, não dá para perder. E com o sistema de autoatendimento, tudo fica ainda mais fácil. Aproveite o cupom exclusivo RECORD10 e garanta 10% de descontos nas suas compras. Compre do seu jeito na loja, no site ou pelo WhatsApp 68 99904 1512 1512. Estúdio Z, livre para ser do seu jeito. Muito bom. Quem não quer um sapato novo, não é? E barato. Na Estúdio Z, você tem isso sem fazer muito esforço ou com esforço mínimo. Por falar em sapato novo, olha aqui, o Egli não vai poder filmar isso aqui, mas o coordenador da Defesa Civil com bota nova deve ir longe. Deve ter comprado na Estúdio Z. Não sei se foi. Para ser bonito assim, é isso, Coronel Falcão? A Estúdio Z é sempre uma loja de muita preferência que tem uma infinidade de calçados ali. Eu sou cliente de lá, sem dúvida. E olha aí, tá vendo? Esse Falcão é ligeiro. Escute, eu queria só que você pode apertar o biloto, Lala, ou não?
Vai ficar na grua mesmo? Apertou. Então vamos lá. Antes de chamar o Coronel Falcão, deixa eu só dar aqui um aviso. Uma situação, é mais uma dessas situações que eu entendo que poderia ser evitada. Mas, como tudo se polemiza, não é? Estamos cá nós para poder fazer uma explicação. Eu fui surpreendido ontem com uma informação que saiu nos sites regionais a respeito de uma entrevista que foi concedida aqui pela advogada Tatiana Carla. Ela é chefe do comitê que trata das questões de gênero da OAB Acre. E a fala da Tatiana Carlos, da Tatiana Carla, que é a advogada, ela tratou a respeito de um comportamento, para dizer o mínimo, inadequado, para dizer o mínimo, um comportamento inadequado do comando da Polícia Militar do município do Bujari. Com um pouco de boa-fé, não precisa muito não, com um pouco de boa-fé, assistindo ao material, você entenderia isso. Ah, mas não ficou claro, ela não... Se a pessoa, é o que eu estou dizendo, com um pouquinho de boa-fé, a pessoa ouvindo com cuidado o que a Tatiana Carla falou, vai perceber que ela não estava se referindo ao comandante-geral da Polícia Militar do Acre. Não é? Quem conhece o comandante-geral, o Coronel Luciano, sabe que ele é um lorde, né? Então ele jamais se comportaria da forma como ela descreveu aqui. Mas, então, eu faço essa referência porque aí a informação que circula é que o comandante da Polícia Militar do Acre exige retratação. Eu nem deveria estar falando isso aqui. Eu faço isso porque eu não tenho receio de fazer as defesas que entendo serem justas, né? Então, quando se trata de causas relacionadas aos povos originários, quando se trata de causas relacionadas à educação, à infância, às questões de gênero, às questões de identidade, o programa Gazeta Entrevista nunca se furtou a opinar, a tomar posição. Então, eu bem que poderia dizer, olha, isso aí é briga de cachorro grande, eles que se resolvam. Mas eu não vou fazer isso porque considero injusto com o que foi dito aqui no programa. A advogada fez uma defesa, falou a respeito de algo que viveu, uma experiência ruim com um comandante que não entende, não entende pelo jeito, não quer entender a respeito da agenda e dos propósitos do movimento que se refere ao combate à violência doméstica, à violência contra as mulheres. E ela narrou isso aqui, mas não foi em relação ao comandante da Polícia Militar do Acre, comandante geral. Foi em relação ao comandante da Polícia Militar no município do Bujari. Faço essa referência. A Ordem dos Advogados do Brasil ainda não divulgou notas a respeito. Não sei se vai também. Mas o fato é que o programa Gazeta Entrevista se posiciona lembrando isso, né, na defesa do entrevistado, correto? Para ser justo. Não, o Coronel Luciano não foi citado aqui. Não foi. Correto? De coronel para coronel, vamos lá, né? Coronel Falcão, boa tarde, seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista. Muito obrigado, Itaam, pelo convite. Agradecer aqui à direção da TV Gazeta, através da Roberta, por estarmos aqui para conversar um pouco desta situação climática que nós estamos enfrentando. Mais um desastre aqui na nossa cidade, né, Itaam? E já foi anunciado, ainda no inverno, como eu lembrei no início, né, você já alertava em relação a essa situação. Exatamente, Itaam, porque a questão climática ela é objeto de interesse da Defesa Civil do município, aliás, de todas as defesas civis do Brasil inteiro. Porque através desse estudo, através dessas previsões, nós começamos a fazer antecipadamente as ações que devem ser tomadas em relação a prestar socorro e também minimizar os impactos, seja da seca, seja da cheia, seja de fenômenos atmosféricos, o que vier, a gente tenta minimizar. Bom, para que o telespectador tenha ciência, se vocês tinham a certeza de que o ambiente seria esse, que providências vocês tomaram? Conta para a gente o que vocês decidiram até que chegar a esse momento agora. Exatamente. Agosto, setembro. Isso, já sabíamos que ia acontecer isso. Na realidade, só fazer uma ressalva, que nós sabemos que os fenômenos acontecerão. Por exemplo, a questão da estiagem, forte e tudo mais, só que a gente ainda não consegue prever a dimensão.
De qualquer maneira, ações já são previstas e, a exemplo disso, nós já começamos a montar uma operação já em maio, na realidade, em relação ao abastecimento de água, porque as licitações têm que começar muito cedo, para que no momento que a gente necessite, não tenha que atrasar o serviço. Então, foi uma providência da Prefeitura, através da Defesa Civil, também a Secretaria de Agricultura do município, para que a gente pudesse atender em relação à água potável às comunidades ao derredor da cidade. Né? Nós vamos até uma distância de 100 quilômetros do centro da cidade até esses locais, em todas as direções em relação ao município. Seja para direção a Bujari, direção a Porto Acre, Porto Velho, Transacriana, todos esses locais nós vamos. Então, essa é uma primeira medida. Segunda medida, fazer, juntamente com a estiagem, com a seca, a falta de água, a falta de chuva, vem a questão das queimadas. Então, mais um plano de contingência também para combate às queimadas. Por isso, nós conseguimos ainda respirar um pouco melhor nesse período do ano. Isso que me chama a atenção. Claro que o clima está muito seco, muito calor. Agora, é preciso ser justo. A gente olha para o céu e consegue ver o céu, porque teve uma época aqui, em Rio Branco, que a gente não conseguia ver o céu, era só fumaça mesmo. E agora está seco, está ruim, mas a gente consegue ver. Essa é também uma das medidas que nós nos antecipamos, né? Por exemplo, o que nós tínhamos de previsão então, para esse ano de 2023 era algo muito parecido com 2005, que foi um dos anos mais difíceis que nós tivemos em relação a queimadas. Então, a gente já se antecipou, mobilizamos todos os órgãos, né? Inclusive órgãos de controle de combate, as secretarias de meio ambiente, Estado e município, todas essas pessoas, a Secretaria de Saúde, para fazer frente nesse momento. E com isso, Rio Branco conseguiu prever e também fazer uma redução de 14% nesse momento. Nós chegamos a 22%, mas caiu um pouquinho. Nós estamos a 14% de redução em relação às queimadas urbanas, que tanto prejudicam a nossa saúde. Em relação às queimadas rurais, também houve uma redução até maior, mas é por isso que a gente ainda consegue respirar. Então essas são as ações que, através de previsões de clima, nós conseguimos antecipar. Né? E também nós temos o plano de escassez hídrica, que é o que nós estamos combatendo, também contra as queimadas, e outros planos que a gente precisa fazer, planos de ação e apresentar nas secretarias que são diretamente envolvidas com esse desastre. O que precisa acontecer mais para que vocês decretem a situação de emergência? Na realidade, já estamos fazendo um estudo, né, dos elementos necessários para uma decretação de situação de emergência. Quero dizer, né, que o prefeito Tião Bocalon, ou qualquer prefeito, me refiro às prefeituras, pode decretar a situação de emergência e sequer pedir reconhecimento federal. Mas o ideal é que tenha um reconhecimento federal. Isso traz uma robustez no processo, né, para demonstrar a necessidade real de acontecer isso. Então, para que haja um reconhecimento federal, e nacional, né? Na realidade, a gente precisa de elementos suficientes. O que está precisando, na realidade? Nós estamos com uma demanda grande de pedidos, inclusive de abastecimento de água potável. Nós sabemos muito bem que, se nós não fornecermos água, as pessoas não tiverem água suficiente e também de boa qualidade, acabam adoecendo e tem outras consequências. Né? Tem a questão dos animais, tem a perda da produção que nós estamos enfrentando e também justamente com as queimadas. Juntando esses elementos, que nós já estamos juntando, aí compete sim uma decretação de situação de emergência. Para quê? Para a gente poder passar mais rapidamente pelas burocracias em relação à parte administrativa e dar o socorro necessário, porque se nós formos seguir todos os trâmites que é necessário para fazer compra e as outras ações, demora 3 meses, então acaba. Quer dizer, então, que qualquer prefeito pode decretar a situação de emergência, ponto. Sim, pode. Independente de ter essa situação reconhecida ou não pelo governo federal. É possível isso. Agora, para que tenha uma consequência para a gestão, precisa ter o reconhecimento. Né? Precisa. Inclusive, se caso qualquer prefeito, qualquer prefeitura deseje pedir ajuda federal financeira. Então, para isso, tem que ter o reconhecimento federal, tem que ter tudo isso. E caso, eu aconselho aos prefeitos, né, qualquer prefeito, qualquer prefeitura, que vá decretar a situação de emergência, já com a intenção, inclusive, de nem pedir o reconhecimento federal, mas que peça a referência da Câmara Municipal de Vereadores. É preciso ter o referendo da Câmara. É importante. Não é que é uma questão necessária, mas é uma questão de zelar pelo excesso, cuidar do excesso. É melhor fazer isso do que não fazer. Não é uma necessidade imperativa, mas é interessante que faça. Mas, principalmente, a questão do reconhecimento federal, porque isso também dá subsídio para pedir alguma ajuda financeira que a maioria das prefeituras necessitam. Coronel, como é que está esse socorro, esse amparo que vocês estão dando na área rural?
Se tem alguns números a apresentar? Ah, sim, com certeza. Então, eu queria fazer só uma retrospectiva aqui de quando nós começamos na gestão, né, do prefeito Tião Bocalon. Nós estávamos atendendo 10 comunidades rurais. Já desde 2020 já tinha isso. Durante esse período de 2021, 22 e 23, nós ampliamos essa ajuda para 26 comunidades. De 10 para 26? De 10 para 26. Lembrando também que as 10 primeiras, que nós já iniciamos com essas 10 primeiras, nós ampliamos elas também. Então, nós aumentamos o número de caixas d'água, de depósito de água naquele local. Hoje nós estamos por volta de 3.600 a 3.800 famílias sendo atendidas pela Defesa Civil do município. Diariamente? Diariamente, essas famílias são atendidas. E aí nós temos, eu estou falando algo em torno de 16 mil pessoas, né, que é atendida através de caminhões. Nós temos uma perspectiva, uma previsão de até o final da nossa operação, que começou no dia 17 de julho, ele que vai até o dia 15 de dezembro, nós distribuímos 25 milhões de litros de água. Na realidade, lá em 2020, nós estávamos em torno de 4 milhões. Então, houve um aumento bastante grande. Mesmo com esse aumento muito grande, essa ampliação que nós fizemos, nós temos demanda reprimida. Ou seja, tem locais que estão pedindo e que nós já estamos com 100% do nosso poder operacional. E aí, para que a gente possa aumentar esse poder, aí vem, com certeza, uma decretação de situação de emergência. Exato. Então, só repassando, no início da gestão Bocalon, vocês apoiaram 10 comunidades. Perfeito. Aí, rurais. Agora vocês estão apoiando 26. 26, correto. Num total de 3.600 famílias? 3.600 a 3.800 famílias aproximadamente. Isso dá aproximadamente 16 mil pessoas. 16 mil pessoas, exatamente. E a questão de quantidade de litros aumentou também. Para aquelas pessoas que estão nos assistindo aqui, que acham que 25 milhões de litros é pouca coisa, imagina transportar tudo isso a uma distância de até 100 quilômetros em caminhões que comportam 10 mil a 18 mil litros. Ainda mais nos nossos ramais, hein? Ainda mais no acesso também, à distância. Então é uma operação com esforço hercúleo que nós fazemos, mas com a plena certeza absoluta de que a necessidade necessita e necessita de até mais do que isso. Então tudo que a Defesa Civil do município, Prefeitura de Rio Branco, pode fazer para minimizar os impactos da seca, que você colocou muito bem, tá? Muito bem. Durante o período de inundação, que é um impacto grande também, nós temos 25% da população atingida. Agora nós temos 100% da população. Não, esse raciocínio não é meu não, é seu. Eu fiz referência a uma fala sua num programa de rádio, porque me parece algo importante para que nós percebamos a gravidade da cena, né? Agora, porque muita gente fica um pouco distante, né? Quando fala a respeito das enchentes, o pessoal ali da beira do rio, fica assim um pouco distante. Fica. Agora não, parceiro. Agora todo mundo respira, todo mundo sente o calor que nós estamos sentindo, então não tem ninguém imune a essa situação que nós estamos enfrentando agora. Bom, eu queria saber de você o seguinte, Falcão, a partir desse cenário, eu sei que você é uma pessoa que luta para poder fazer com que a Defesa Civil tenha um trabalho estruturante. Isso significa que depois que o Falcão sair, fique do ponto de vista institucional alguma política de defesa civil, né? Correto. Então, o que vocês podem fazer? O que a gestão de Tião Bocalon pode apresentar para poder com que essas comunidades rurais não dependam desse trabalho? Já tem exemplos em regiões do Nordeste, com aquelas cisternas. Aqui, o aperreio é só em 3, 4 meses no máximo. Não dá para a gente armazenar água nessas comunidades, nessas 26 comunidades? Exatamente. Lembrando também que daqui a pouco, acho que mais alguns dias, nós vamos estar em 30 comunidades. Nós já temos um estudo, pelo menos, de aumentar mais 4 comunidades, mesmo sem decretação. Porque vai chegar uma hora que isso é insustentável, né? Fica insustentável e todo mundo precisa, na realidade. Então é uma ideia nossa, é uma política, a nossa intenção e desejo é que, pelo menos ao final da gestão, a gente não tenha que continuar futuramente abastecendo essas comunidades através de caminhões-pipa. Para isso, a gente pode apresentar algumas soluções. Exemplo, a questão de montar nas comunidades mesmo que tenham uma condição de captação de água, estações naquele local. Pois é. Eu vou dar um exemplo aqui para todo mundo que está assistindo o Gazeta Entrevista, nos assistindo. A Vila Verde, na Transaquirena, quilômetro 58, por exemplo. Lá eu fui lá pessoalmente, verifiquei que tem uma fonte de água. Né, inclusive para aquelas pessoas mais antigas,
mais experientes, aqui vai perceber que diz que no local onde tem buriti, aquela palha, tem água, e não falta. Lá tem o buriti, tem água, e a gente viu, inclusive, bem com pouca profundidade, você já encontra água suficiente. Então esse é um local, e tem muitas famílias lá, inclusive lá é considerado urbano, não zona rural, né, porque paga IPTU, paga outras coisas. Então lá a ideia é que se monte uma estação, para isso nós já conversamos com o Saerb, inclusive, né, que também é de parte interessada nessa situação, de que a gente possa montar uma estação que tenha a capacidade de pelo menos tratar 30 mil litros de água por dia, que faz a distribuição. Esse é um ponto. O outro ponto é o que você colocou, então, colocou muito bem no seu programa de rádio também, essa questão das cisternas, né? Lá no Nordeste é um programa federal, do governo federal, mas que a comunidade do Nordeste consegue acumular água suficiente. Aí nós estamos falando de 30 mil, de 40 mil litros, por exemplo, que dá para diminuir os seus impactos. Quero lembrar que, por exemplo, a dona Raimunda, que mora lá na Vila Manuel Marques, ali eu visitei a casa dela e ela estava comprando água. Então, no dia que eu cheguei na visita da casa dela, ela tinha comprado 1.000 litros de água, que custa em torno de R$80. É caro para quem já não tem muito recurso. Com certeza. E ela tinha 15 dias que comprou aquela água e ainda tinha 100 litros de água lá. Então, 1.000 litros para 15 dias ainda tinha 100 litros de água. 1.000 litros para 15 dias? Ainda tinha uns 100 litros. Então, assim, o que ocorre? Se a pessoa tem acumulado, nessa mesma perspectiva de economia da dona Raimunda, a pessoa tem um acumulado de 50 mil litros no início do verão, ele consegue até passar o verão todo, pelo menos para consumo. Então, é uma ideia também. E tem outras ideias também. Por exemplo, lá no 14... ali do Manuel Marques, a Vila Manuel Marques, da Transacriana, nós temos uma adutora que termina ali na Ceasa. Então, de repente, estender essa rede, eu sei que é um custo muito alto para a Prefeitura, para o Saerb, né? E da mesma maneira que o Aeroporto Internacional também precisa, né? Que a rede de água não vai ter lá. Então, tem uma série de situações que nós estamos estudando para fazer. Eu, particularmente, estou no projeto para pedir até a ajuda do governo federal. Coronel, eu acho que a gente precisa, assim, de uma maneira genérica, entender o espírito da coisa no seguinte termo, que ou pelo menos parte dessas 30 comunidades rurais, que elas tenham, assim, sejam autossustentáveis no que se refere ao abastecimento de água, porque Correto. Também se o Saerb ter que chegar a essas 30 comunidades rurais, fica difícil e caro. Fica. Agora, se elas forem se resolverem do ponto de vista hídrico, eu acho que isso é possível, tem tecnologia já, Tem. Não é? É verdade. Vamos para o intervalo? Vamos. Vamos para o intervalo e já voltamos com o Gazeta Entrevista, continuando a debater. Eu quero que você, por gentileza, escreva. Se você ligar, eu não tenho como atender você, porque eu estou aqui com eu não posso atender enquanto estou aqui no programa, né? Vamos para o intervalo e já voltamos.